Hoje eu vou ensinar para vocês como eu monto a bolsa ameixa. Essa é uma bolsa toda feita em lona, então ela é muito resistente, mas também é maleável e deixa esse ar despojado, jogadinho aí de lado no corpo. Você pode usar ela de lado, pode usar ela transversal e também assim como mochilinha, tá? As medidas dela estão disponíveis para compra, eu vou falar sobre isso no andamento do vídeo. E aí, você vem aprender lá comigo? Então vamos lá, pessoal. Essa é uma bolsa bem simples e bem rápida de fazer. E o bacana dela é que trabalhando ela na lona, que é como eu vou trabalhar o tecido principal, nós não precisamos nos preocupar com a estruturação da peça. E aí torna o processo mais rápido ainda. Então vamos começar falando de estruturação. Se você não for usar lona, você pode usar um tricoline ou uma sarja impermeável. Pode, só que aí você dubla o tecido, tá? Eu aconselho fazer uma dublagem para a bolsa ficar com a mesma textura e o mesmo peso, porque aí o tecido dublado, ele fica bem similar à espessura da lona 10 que eu tô usando aqui. Essa é uma lona 10, não é uma lonita, tá bom? No sintético, não sei se fica bom fazer e não vou testar também, porque a pegada dessa bolsa é para ela ser mais mole, mais maleável, então acredito que tenha que ser de tecido mesmo. E aí o tricoline com manta, o tricoline com espuma eu também não vou testar, tá? Porque eu também acredito que não seja a pegada dessa peça. Outra coisa que vai ficar legal aqui também é um jeans dublado, eu acredito que fique bem legal, inclusive vou testar depois. Fora os cortes de lona, que eu já fiz todos conforme tá lá, na disposição das medidas, tá? Porque essa modelagem, ela não tem molde para impressão. Todos os cortes são retos, então eu fiz ela apenas com medidas, porque nenhuma das peças aqui cabe numa folha de sulfite, e aí você ia ter que imprimir muitas folhas, ficar colando uma na outra para depois estruturar. Então eu passei as medidas porque é muito mais fácil você já riscar num papel mais grosso, e aí você já fica com o seu molde inteiriço, e a gente evita desgaste de meio ambiente imprimindo muitas folhas, tá bom? Então tudo aqui são medidas. Eu marquei aqui com um giz, porque a lona é um pouco difícil para mim de distinguir qual que é o lado certo dela, né? Depois que tira a auréola do tecido. Então eu marquei aqui com o giz o lado certo. Como forro, eu estou usando aqui o tricoline e hoje eu estou estruturando a parte do bolso de dentro, um lado com lona e um lado com tricoline. Mas se você quiser, você pode fazer os dois lados do bolso de dentro, a parte de fora e a parte de dentro, só com tricoline, não tem problema. Esse tricoline não tem estrutura nenhuma, nem entretela. Ele tá sendo usado natural. Fora esse material, que são os tecidos, nós vamos usar a alça, conforme tá a medida lá também na modelagem. Eu tô usando aqui uma alça rústica de algodão que tem borda. Ela é uma alça bem grossa, bem bonita e resistente. E eu acredito que ela combine muito com a proposta da lona, que também é um pouco rústica. Mas pode usar alça chique, que vai ficar bacana também. O primeiro modelo eu fiz com alça chique, ficou bem bonito. E aí as ferragens, né? As ferragens você vai usar conforme o tamanho da alça que você escolher. Eu tô usando uma alça de 4 centímetros, né, 40 milímetros, então todas as minhas ferragens têm 40 milímetros. E aí, se você for escolher uma alça mais fina, compra as ferragens concordando com a alça. E aí, 2 cursores de zíper, e é só isso de material que a gente vai usar. Além do zíper, é claro que não pode faltar e também já tá na lista de material. Vamos começar montando a parte da frente da bolsa. Todos os cortes são retos, mas eu queria falar uma coisa pra vocês agora, tá? Que a gente vai precisar fazer nesse molde, e aí você já faz no seu molde definitivo. Aqui eu tenho os 2 espelhos da peça, e aí, conforme tá descrito no molde, o lado que tem mais comprimento, mais medida, é a altura desse molde, tá? Então, na parte aqui de baixo do molde, nós vamos arredondar. Então, eu vou usar aqui um cone de linha padrão. Todo mundo deve ter um desse aí em casa, mas se você só tiver aquele de poliéster, faz com o de poliéster, que o máximo que pode acontecer é dar uma diferençazinha aí no seu fole, mas aí você corta essa sobra no final e depois já tira lá do molde, não é nada que vai te atrapalhar na costura. Então, eu vou arredondar só as duas partes do fundo da bolsa. A parte de cima, aqui a gente deixa reto. Então, vou arredondar aqui, ó. E agora nós já vamos começar a montagem do bolso frontal e vocês vão ver como é rápido e como é simples de montar essa bolsa e fica muito lindo e tá super na moda. Vamos começar montando esse bolso frontal. Eu vou costurar essa bolsa toda no marrom escuro. Por quê? Porque aí
eu consigo mostrar bem a costura pra vocês e eu gosto também porque dá um contraste, tá? Então, toda em linha marrom escuro. Esse bolso aqui da frente tem o corte da lona, o corte do forro, que é um pouquinho menor mesmo, tá? O zíper e os acabamentozinhos, que são 2 em lona e 2 em tricoline. Vou pegar o zíper já cortado na medida exata, que tá na modelagem, e aí eu já vou passar o cursor de zíper aqui. Passei esse cursor, nós vamos costurar primeiro os acabamentozinhos. Então, eu vou pegar aqui, ó, pedacinho de lona, vou colocar desse lado aqui do zíper, pedacinho de tecido, vou colocar direito com direito aqui no zíper e vou passar uma costura aqui juntando. E depois eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado para fazer acabamento dos dois lados. Costurei, ó, ele fica dessa maneira aqui, ó. Aí eu vou puxar ele pra cá. Eu não vou rebater essa costura, mas se você quiser, você pode rebater aí na sua casa. Agora eu vou pegar o meu pedaço de lona e vou colocar o zíper direito com ele, assim. E aí tem que prestar atenção no lado, né? Me ensinaram que tudo fecha pro lado esquerdo, mas aí você coloca do lado que você achar melhor, porque tem umas pessoas, umas clientes que são destras, preferem o bolso de outro lado. Eu costumo fechar tudo pro lado esquerdo quando não tem 2 cursores de zíper. Vou colocar ele direito com direito aqui e vou passar uma costura juntando. Costurei, vou colocar o forro direito com direito aqui. Eu gosto de costurar por esse lado para acompanhar a mesma linha da costura que foi feita na parte de baixo. E vou passar uma costura aqui por cima dessa costura que já foi feita. Ficou dessa maneira aqui, ó. E agora, eu vou puxar aqui, mas a gente não vai rebater tradicional que nem a gente rebate aqui. Vou pegar esse meu tecido, vou dobrar de forma que, ó, a lona encontre o forro aqui embaixo, ó, tá vendo? Ficou assim, ó. E aí, vou passar uma costura aqui. Então, ó, o tecido tava assim, aberto, vou dobrar ele ao meio, direito pra fora agora, e ele vai encontrar aqui, ó, o final. E aí, quando ele encontrar no final, eu passo uma costura aqui bem na pontinha, só segurança aqui, tá? Pra gente poder juntar esse fundo do bolso. Juntei esse fundo do bolso, ele ficou dessa maneira aqui. Agora, ó, nós vamos vincar bem essa parte aqui pra ela ficar retinha. Nessa parte aqui é legal até se você puder levar pro ferro. Eu vou levar a minha pro ferro e volto. Porque é aqui que a gente vai pespontar, porque aí esse zíper ele vai ficar escondido aqui, tá vendo? Esse é o detalhinho de esconder o zíper pra dentro. Então é aqui que a gente vai passar o pesponto. Então vou levar no ferro pra assentar bem. Ficou assim, ó, assentadinho no ferro. Agora eu vou puxar, deixar o zíper pra baixo e vou pespontar só essa parte aqui da beirada bem bonito, porque é acabamento. Pespontei, já ficou acabamento. Agora, esse zíper aqui, para nós colocarmos ele na bolsa, precisa de um acabamento. E aqui eu vou passar um viés boneon de fora a fora, mas você pode usar o viés que você fica mais confortável. O que é importante a gente fazer aqui? Eu não vou pegar o meu viés, ó. Não sei como você coloca viés aí, eu coloco o viés boneon só dobrado. E aí, esse viés aqui, se você abraçar ele muito, quando nós formos colocar na bolsa, vai aparecer uma beirada desse viés lá. Então, eu coloco ele aqui, ó, na beiradinha da peça, tá vendo? Pra sobrar, assim, ó, mais de meio centímetro aqui entre o zíper e o viés. Então, se você for colocar um viés mais fino, costura ele por um lado, depois vira pro outro, porque ele não pode ficar muito pra dentro nessa parte. Então, você vai costurar ele mais na beira desse lado aqui.
Tem gente que costura esse zíper e costura o zíper direto na peça. Eu não gosto, eu acho que fica sem acabamento. O zíper costurado na peça. Eu gosto do viés que dá um acabamento a mais. Ó, que eu tô falando. Se você costurar o viés muito abraçado, ele vai vir quase aqui, ó. Nessa parte do zíper, tá? E aqui a intenção da gente é que o viés fique longe mesmo, pra quando a gente costurar ele na bolsa, ele não ficar aparecendo do lado de fora. Agora a gente vai posicionar isso aqui lá na bolsa. Agora você vai pegar aqui o seu espelho, no sentido altura, tô aqui com os arredondados embaixo. Você vai fazer uma marcação aqui, ó, com 13,5 centímetros, tá? Então, daqui da beiradinha até aqui, eu tenho 13,5 centímetros. E aqui você vai passar um risco. Passou esse risco, é nessa parte aqui que eu vou encaixar o quê, ó? Esse meu viés, a pontinha do viés. E aí aqui, eu vou levar lá na máquina, bota essa ponta pra cá pra não costurar junto. E vou passar um pé de máquina aqui, de fora a fora. E depois uma costura pra cima dessa costura do viés aqui, pra gente tampar esse viés e ele não aparecer pro lado de fora da bolsa. Então, eu vou fazer um pé de máquina aqui mais na beiradinha, pra ficar uma costura prendendo e ele não ficar assim soltando. E depois uma que seja pra cima de onde tá esse viés. Olha, eu costurei e aí vocês vão ver, ó. A primeira costura foi aqui mais pra beirada. Pode ser um pé de máquina ou pode ser na beirada, pro viés não ficar soltando, subindo. A segunda costura, essa aqui, ó, é a costura do viés, a costura que eu usei pra prender o viés no zíper. E essa foi a costura que eu passei depois pra prender o zíper. Tá vendo que ela tá em cima? Por quê? Porque na hora que eu viro aqui, ó, o meu viés não aparece, tá vendo? Essa era a minha intenção. E aí, agora, o que que eu vou fazer, ó? Aqui ele vai ficar dobradinho mesmo na beirada. Então, nós vamos juntar aqui, ó, o fundo. E eu vou clipar tudo aqui. Aqui eu já tinha marcado o meio do fundo da peça, mas você consegue marcar depois. É que eu tenho mania de marcar meio de tudo antes, que eu acho mais seguro. Eu vou prender esse fundo, porque aí eu já demarquei onde acaba o meu bolso. E aí aqui eu vou achatar, ó. Vou achatar e vou prender. Tomando cuidado do quê? De que essa parte aqui, ó, do meu bolso, tá vendo? Deixa eu focar aqui. Fique uma curvinha, ó, tá vendo? Fique pra cima essa parte, que senão ela vai ficar pra baixo, vai dobrar, vai ficar feio. Fique pra cima. Tudo pra cima, sem dobrar. E aí você vai clipar. E nós vamos passar uma costura de segurança aqui a toda a volta, prendendo o bolso, e depois a gente já tira a beiradinha arredondada aqui pra ficar igual. Olha, a luz tá meio amarelada porque tá à noite, mas esse é o melhor horário pra eu gravar, porque não faz tanto barulho, não tem tanto ruído. E ficou dessa maneira o bolso, tá vendo? E aí, ó, o meu zíper, ele tá aqui dentro escondidinho. Tá com acabamento por dentro, que é o do viés, não tá o zíper costurado aqui, que é o que eu não gosto. E ele fica bem discretinho aqui na frente da bolsa. Parte da frente da bolsa já tá pronta. Agora nós vamos começar a montar as laterais. Aqui eu tenho o fundo aqui é o fundo da peça, que é um pouco menor, e as duas laterais da peça. Vou marcar o meio do fundo da peça. Meio do lado direito, meio do lado esquerdo. E aí, eu vou pegar 2 pedacinhos de alça agora, com 7 centímetros cada um, tá? E aí, vou pegar 2 quadros, daqueles quadros que estão lá na contagem da modelagem. Vou passar os 2 aqui, ó, prender. E aí, eu vou costurar, vou costurar um de cada lado do fundo da minha peça. Então, peguei aqui um quadro, peguei o outro, passei
o pedacinho de alça, que tem 7 centímetros. Vou costurar centralizado um aqui e o outro aqui, ó. Tá? Vou lá, vou passar uma costura bem reforçadinha, vai e volta, pra ele ficar bem presinho a essa peça. Costurei, ó, dos dois lados. Agora eu vou pegar as duas laterais, vou colocar elas aqui. E aqui a costura tem 1 centímetro de margem. Então, vou passar uma costura de 1 centímetro de margem aqui e do outro lado com outra a mesma coisa. Ó, costurei. Eu passei essa costura 2 vezes para poder ficar bem reforçada. Agora, o que você pode fazer? Pode deixar desse jeito mesmo, ou você pode puxar aqui, ó, e levar lá na máquina e rebater para um dos lados, né? No caso, eu vou puxar pra cá, ó, tudo pra cá. E vou passar um pesponto aqui, pra ficar mais firme e pra ficar mais bem acabado. Mas esse aqui é opcional, porque essa parte da alça aqui, ela fica bem grossa pra passar em cima, tá bom? Mas eu vou levar na máquina, então o que eu fiz, ó, só vou tombar pro lado de dentro e vou passar um pespontinho aqui dos dois lados pra ficar mais bem acabadinho. Ó, prontinho. Tô vendo? Ficou o acabamentozinho melhor. Agora, nós vamos pegar mais 2 pedacinhos de alça. Esses 2 pedacinhos de alça, a gente vai pegar eles com 9 centímetros cada um, tá? Vou cortar aqui na hora. Vou passar neles, eu vou passar, ó, 2 quadros em cada um. Precisa ser 2, tá, gente? E aí, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar centralizado aqui e vou passar uma costurinha indo e voltando pra ele ficar bem preso. Um desse lado e o outro desse lado aqui do fole. Olha, prendi. Não pode esquecer que são 2 quadros. Marquei já os meios aqui, ó, do fundo da peça. E agora, nós vamos costurar já nos espelhos da peça, essa parte aqui, ó. Então, eu vou juntar os meios com o meio e vou clipar tudo. Que eu tô numa posição um pouco ruim, mas vou clipar toda a volta pra gente poder costurar. Ó, vai encontrar certinho aqui, tá vendo? Se tiver a curva feita com o conezinho de linha certinha e aqui a costura de 1 centímetro, vai bater certinho. Se você fizer uma curva diferente, pode ser que sobre ou falta um pouquinho, aí você ajusta no seu molde, mas vai ser coisa de meio centímetro, muito pouco. Clipei. Agora eu vou costurar toda a volta com um pé de máquina, sem segredos. Ó, costura bem certinha, do jeito que a gente gosta, um pé de máquina. E agora eu vou fazer o quê? Vou clipar o outro lado, o outro espelho e costurar igualzinho. Aí eu volto pra mostrar. Aqui costurei os dois lados. Agora eu vou desvirar a peça e a gente vai começar a mexer com a parte de dentro. Ó, eu desvirei a peça. Ela é maleável, mas a lona é bem grossa, né? Não tá tão bonita porque a iluminação não tá ajudando, mas depois no vídeo lá no sol da peça pronta vai dar pra ver. O bolso aqui dentro escondidinho, ó. Bem acabado, com forro bonitinho. E aí fica bem acabadinho, costurar direito as curvinhas pra ficar bonitinho e ela fica bem acabada. Agora a gente vai reservar e vai começar a mexer com a parte de dentro da bolsa. Vamos começar montando o bolso interno. Como eu disse pra vocês, eu tô usando a frente de lona e a parte de dentro como forro, mas pode fazer com 2 pedaços de forro, não tem problema. Vou colocar aqui, ó, direito com direito e vou passar uma costura de fora a fora aqui, de fora a fora aqui, deixando esses dois lados aqui abertos pra gente desvirar. Retrocesso no começo e no final de todas as costuras.
Passei aqui a costura, agora vamos desvirar. Desvirei aqui, gente. Eu vou levar isso aqui lá pra máquina e vou passar um pesponto só na parte de cima aqui. Mas primeiro eu vou levar no ferro, vou assentar e vou pespontar a parte de cima pra fazer um acabamento. Costurei, ó. Passei ferro pra ficar bem estável. E aí, ó como melhora a cor quando eu troco o lado da luz. E aí, pespontei. Agora vamos pegar o forro. Peguei aqui um dos cortes do meu forro. O forro, ao contrário da parte de fora, a altura é o lado que tem menos medida, mas isso está anotado na modelagem. E eu vou marcar aqui, ó, uma distância de 7 centímetros da barra aqui de baixo. Uma linha. Então, daqui até aqui eu tenho 7 centímetros. Esse bolso aqui eu vou dobrar ele ao meio e vou fazer uma marcação. Olha que diferença de cor, gente. E vou marcar aqui o meio também para eu poder costurar ele. E além do meio, gente, eu vou marcar aqui, ó, para esse lado 7 e para esse lado 7. E aí agora eu vou explicar para vocês. A parte de dentro nós não vamos fechar com folha, vamos fechar com caixinha de leite para ser mais simples e pro cos de cima ficar mais bonito, que aí o acabamento dele direto fica mais bonito do que todo cheio de costuras, né, que fica com 4 costuras. Vai colocar esse bolso aqui, ó, no forro. Ele tem a mesma medida, aqui eu costurei aqui um pouquinho. Vai colocar esse bolso aqui em cima do forro e aí nós vamos costurar assim, ó. Primeiro, eu vou passar uma costura de fora a fora aqui para prender esse bolso. Sucesso! Depois, eu vou começar daqui, ó. Eu vou costurar aqui, fechando, porque essa parte fica na lateral, então ela não é interessante que fique aberta no bolso. Eu quero só esses 2 espaços de bolso aqui na frente da bolsa. Então, vou costurar aqui fechando, vou descer, vou acompanhar a costura de baixo, vou subir e voltar fazendo a divisória do bolso, vou costurar aqui, vou subir de novo, vou fechar aqui, tá? Por que que eu corto ele de fora a fora? Porque eu acho mais fácil fazer assim do que cortar o bolso inteiro e fechar um lado e aí costurar ele aqui no meio. Mas se você quiser, corta ele menor e aí costura ele aqui centralizado. Esse é um jeito que eu gosto de fazer porque eu acho mais prático, tá? Mas você fica à vontade, faça do seu jeito e pode fazer sem bolso dentro também, se você quiser. Aí, ó, gente, ficou dessa maneira, tá vendo? Aqui tá fechado e aqui tá fechado. Então, fiz o que eu falei pra vocês e, ó, fica só essa parte aqui, ó, de bolso aberta, tá vendo? Que cabe uma mão tranquilamente, dá pra colocar objetos pequenos pra não perder dentro da bolsa. Agora, a gente vai lá pra máquina que nós vamos colocar o zíper no cos. Então, vamos lá. O cos nós temos 2 cortes. Nesses 2 cortes eu já fiz uma marcação, ó. 2 marcações, na verdade. De 7 centímetros e 7 centímetros. Então, ó, daqui até aqui eu tenho 7 centímetros e daqui até aqui eu tenho 7 centímetros. Eu fiz nos 2 cos, que é pra gente saber onde começa a costura do zíper e onde para a costura do zíper. Você vai pegar seu zíper e você vai fazer isso aqui antes de destacar seu zíper. Por quê? Porque se você esquecer, você vai costurar um zíper, os 2 zíper pro mesmo lado, e aí depois você não vai conseguir fechar a bolsa. Ó, tô com o meu zíper aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Vou pegar a pontinha pra cá e vou trazer pra cá. Aqui ele vai ficar desse jeito na frente, e aqui atrás, ó, ele vai ficar com um triângulozinho, certo? E aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar o meu isqueiro. Se você não pegar de primeira, depois você volta e assiste de novo. Vou queimar e vou colar, porque o zíper ele é de nylon, é um material plástico, né? Derivado de petróleo. E aí a gente cola. Só toma cuidado para não queimar a mão. Colou, ele vai ficar assim. E aí você vai pegar o outro lado, vai fazer a mesma coisa. Porque se você destacar, você vai acabar fazendo esse lado pra cá e esse lado pra cá, e aí você vai costurar o seu zíper errado, e quando sua bolsa estiver pronta, o zíper não vai fechar, porque vai estar um pra cada lado. E eu tô falando isso porque eu já fiz isso algumas vezes, e dá vontade de chorar. Então vamos lá. Cola.
Agora você pode destacar o seu zíper tranquilamente, sabe por quê? Porque de qualquer jeito que você costurar ali no cos, depois ele vai encontrar, porque ele já fez o acabamentozinho. Então vamos lá. Peguei aqui meu cos, vou botar esse meu zíper. Esse meu zíper é direito com direito, ó. Direito do zíper com direito do tecido. Vai ficar meio disforme para costurar, talvez? Não, é só você começar um pelo rabinho e o outro pela frente. Vou encaixar aqui. Então, aqui nessa parte que o zíper não tem dobra, eu começo a costurar da marcação. Então, vou posicionar aqui meu pé de máquina e vou. No começo aqui eu faço um retrocesso e aí vou até o final. Show, sucesso. Ó, fica assim, ó, tá vendo? Dá pra ver? E aqui, ó, essa parte fica solta mesmo. Vou fazer igual no outro. Só que esse eu vou começar pela parte de cima, para ficar mais confortável de costurar, porque esse é o lado da máquina dominante para mim. E aí, esse aqui eu vou parar na minha outra marcação de 7 centímetros aqui. Então, vou costurar até ali. Faz um retrocesso. Sucesso. Agora, eu vou pegar o meu forro. Deixa eu pegar ele ali, que ele tá na mesa. Os dois forros. O com bolso e o sem bolso. Começar aqui com o sem bolso. Vou posicionar ele aqui. Toma cuidado se tiver lado, tá? Porque essa aqui é a posição. Cos pra cima, estampa pra cá. Coloca o seu cos. E agora a gente vai fazer uma costura de fora a fora, tomando cuidado de deixar, ó. Essa parte do zíper que tá solta, você puxa lá pra baixo. Pra você não passar a costura, porque ele tem que ficar solto lá também, tá? Vou começar por aqui. E aí depois eu já puxo o meu zíper. Pé de máquina. Costurei de fora a fora, ó. Ficou solto o meu zíper. Agora eu vou fazer o quê, ó? Vou tombar essa parte pra cima, tá? Tá assim. Tombei pra cima e vou pespontar. Ó, ficou assim e tá pronto o nosso forro. Vou fazer igualzinho com o outro lado, tá? Costurei aqui as duas partes. Agora, o que nós vamos fazer, ó? Vou colocar o forro direito com direito. E aí, eu vou costurar ele, deixando essa parte de cima aberta, porque essa parte de cima é a boca da bolsa. Vou costurar as duas laterais e o fundo eu vou deixar um tanto assim aberto também, que é para eu desvirar a bolsa, tá? Então, costura a volta inteira deixando a boca aberta, mas deixa um palmo, mais de um palmo assim aberto, para você conseguir desvirar a bolsa sem amarrotar ela muito. Tava falando pra vocês sobre o sentido aqui, eu já falei isso aqui no Instagram, mas eu vou repetir, já lá no Instagram, mas eu vou repetir. Aqui é um pé de máquina pra fechar, tá? Eu tô usando essas estampas dentro dessas bolsas de lona, primeiro porque eu acho bonito quando a bolsa é lisa, o forro estampado, acho que dá uma alegria. Mas esses tecidos em especial, que eu tô fazendo essa leva de bolsa de lona, são estampas que estavam paradas aqui, são estampas que eu comprei faz muito tempo e elas não deram muito ibope, né, aqui no meu ateliê. Então, o que eu fiz?
tô usando elas como forro para poder fazer esse material girar, porque senão eu perco. E fazer desapego nem sempre dá certo, né? E dá bastante trabalho também. Então, dessa forma, eu tô usando mesmo o material que tá parado, que é uma coisa que eu acho muito boa. A gente gira esse material e bota um pouco de cor dentro dessas bolsas de lona. Então, essa bolsa também é uma forma de você usar uma estampa, um material que esteja aí parado no seu ateliê há bastante tempo e que você acha que não tem utilidade, mas às vezes num forro ele vai ficar bem bonitão. Tipo esse forro aqui azul, eu tinha 1 metro, eu tenho ainda mais de meio metro dele, né? Porque eu comprei 1 metro e tô usando a primeira vez agora porque nunca saiu. E aí agora eu dei uma utilidade para ele dentro da bolsa azul marinho, vai ficar super bonito, tá? Costurei. Agora vamos fazer aqui uma caixinha de leite. Essa caixinha de leite aqui, ó, eu cortei ela com 5 centímetros, tá? E é 5 centímetros da borda do tecido mesmo, não é da margem de costura. Daqui do final até aqui tem 5, daqui até aqui tem 5. Aí é só fazer o fechamento normal da caixinha de leite, como a gente já tá acostumado dos dois lados, porque aí vai dar os 10 centímetros, que é o que a gente tem ali fora, mais ou menos de largura, né? Caixinhas de leite fechadas, o fundo está aberto. Agora nós vamos pegar a nossa bolsa, que nós tínhamos reservado, e nós vamos vestir ela. Eu gosto de deixar o bolso pro lado do fundo da bolsa, tá? Então aqui à frente não tem bolso, bolso pro lado do fundo, vestir a bolsa. Aqui nós já tínhamos marcado o meio para poder botar a alça, então vai encontrar o meio da onde tá a alça com o meio. E prender. E aqui eu vou clipar toda a beirada pra gente poder fechar essa boca dessa bolsa. Todas as costuras aqui das laterais eu deixo aberta pra não fazer volume de tecido. E ela vai dar certinho, tá? Vai dar certinho o tamanho de fora, ó, com o tamanho de dentro, ó. Tá vendo? Quando você estica, fica certinho. E agora eu vou levar lá pra máquina e vou passar um pé de máquina de fora a fora nessa boca aqui, né? Que no caso é aqui, pra gente poder fechar. Olha, fechei. Tá vendo? Lado de dentro, lado de fora. Fechei. Agora nós vamos virar ela pro lado direito. Eu sempre deixo ela já pro lado direito antes e visto ela com forro, porque eu acho mais fácil de desvirar depois, amassa menos o lado de fora da bolsa. Agora eu vou levar ele na máquina, vou juntar aqui e vou fechar esse fundo aqui, tá? Só juntar aqui bem bonitinho, vou passar um ferro, lógico, e vou passar uma costura de fora a fora pra fechar. Fechei o forro, aproveitei, já fui lá no ferro de passar e juntei bem o cós. Agora, gente, reta final. Eu vou fazer o quê? Vou pespontar esse cós de fora a fora. Vou passar um pé de máquina nessa volta da boca dele inteira, tá? Como ela é bem maleável, mole, não vai te dar trabalho, tá? Só encaixar na máquina e passar o pesponto. Vou passar esse pesponto e volto pra mostrar. Ó, gente, pespontei. Tá? A volta toda. Quanto mais reto ficar esse pesponto, melhor. O meu deu uma subidinha aqui, ó. Fez um degrauzinho, mas tá até bonito, tá? E aí, agora, vou passar o cursor do zíper e fazer o acabamentinho no zíper.
Olha só, eu passei aqui o cursor do zíper. Ah, tem que tomar cuidado, gente, pro teu cursor ele ficar pro mesmo lado, ó, que tá o bolso, tá? Esqueci de falar isso, mas aí é só você tomar esse cuidado quando você for fazer o encaixe. E aí, ó, esse acabamentinho é um pedacinho de montana que tem 3,5 por 5. Eu vou dobrar ele ao meio, mas aqui você pode usar finalizador, pode usar o que você quiser, tá? Eu vou dobrar ele ao meio, vou encaixar ele aqui e vou costurar. Se você passar uma cola, fica mais fácil, mas eu sou meio vida louca das ideias, eu só vou ali passar uma costura e aí eu mostro pra vocês e a gente vai mexer nas alças. Coloquei, ó, o acabamentozinho, tá? E agora vamos mexer com alça. Gente, eu peguei as duas alças na medida que tá lá na descrição, que são as alças maiores, tá? Tá escrito lá, alças maiores, tal medida. E eu já costurei elas no centro dos reguladores, tá? Já costurei. Agora, você vai posicionar aqui, ó, e nós vamos passar aqui nessa argola. Vai passar, ele vai ficar dessa maneira aqui, ó, com esse acabamento pro lado de fora. Agora, a gente passa aqui, ó. Ó, passei e ficou assim, certo? Agora eu vou vir aqui, ó. Nessas duas argolas, eu vou passar ela por dentro das duas, tá? Passei por dentro das duas. Passei aqui por dentro das duas, ó. Eu vou trazer ela até aqui e essa eu vou encaixar aqui, ó. Desse lado, só na de cima, tá? Já vou prender aqui porque é aqui que eu vou costurar. A outra alça do outro lado, eu encaixei igual, ó. Tá vendo? Encaixei igual. E aí, essa eu vou passar só na primeira argola. Não vou passar nas duas, ó. Porque a outra já tá presa, né? Vou passar ela, vou puxar. E aí vou trazer ela até aqui, ó. E essa eu passo na argola de fora. Tá vendo? Dessa forma, eu fico com a alça aqui, ó, no tamanho que é de usar de ombro, certo? E se eu quiser usar como mochila, eu puxo as duas alças aqui, ó, e ela vai fazer assim, certo? E aí, agora, pra finalizar, eu vou levar na máquina e vou costurar essas duas aqui. E tá pronta a nossa bolsa. A minha tá cheia de pelo, depois eu vou tirar os pelos, tirar a foto bonitinho por causa dessa alça de algodão, tá? Ó, ficou assim. Coloquei as alças, ó, o acabamentinho que eu fiz na alça aqui, tá? Dos dois lados. Eu gostei muito dessa alça, embora ela solte um pouquinho de pelo quando a gente mexe e corta com ela, porque ela fica rústica igual a lona e ela é bem grossa, então ela fica bem confortável. E aí ela ficou desse jeito. Se eu quiser usar como mochila, como eu já falei pra vocês, ó, a gente puxa as alcinhas. Agora eu tô perdida, gente. Pra qual lado que puxa a alça aqui? Aqui assim, pronto. Ó, puxa aqui e puxa aqui. E ela fecha que nem uma mochilinha. Se você não quiser, você pode usar ela aberta assim. E dá até pra esticar um pouco mais, usar transversal. Aqui nós ficamos com o nosso bolso escondidinho bem acabado. Por dentro da bolsa, o forro e o bolsinho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês façam muitas dela, tá? Porque é um modelo bem rápido de fazer, bem bonito e bem vendável. Grande beijo no coração e até a próxima!